exaltamos, Senhor, nessa noite. Nós amamos o Senhor, nós queremos a sua presença, Senhor. Que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração. Nós te exaltamos, exaltamos o seu nome nessa noite, Senhor. Que o Senhor receba a sinceridade do nosso coração em te tocar, Senhor, em queremos ouvir a sua voz, sermos transformados na sua presença. Querido, eu não sei você, mas eu podia facinho virar a noite aqui nessa adoração, nessa presença. Agradecer muito ao Tom, a Nath Molinari, sua esposa, que está aqui com a gente. Que noite especial. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado aí na sua casa e você está sedento agora por receber a palavra de Deus. A gente foi tocado, nós adoramos ao Senhor, recebemos o seu Espírito, bebemos do vinho e agora a gente quer se alimentar do pão da palavra de Deus. Durante a palavra você vai ver aqui os canais onde você pode ser um parceiro nosso e investir financeiramente no nosso ministério, naquilo que nós temos feito, e vai ser uma bênção para nós, para você também. E eu quero chamar aqui meu amigo Tom Molinari. Eu vou até passar para o lado, porque eis aqui um grande homem de Deus, gente. Quase não coube aqui no ático. Te amo. Meu amigo, também te amo, cara. Você nos abençoa demais. É uma alegria receber você, sua esposa aqui. A gente bebe muito de você, daquilo que você carrega. Amém. E a presença de Deus está incrível aqui. A gente está sendo muito abençoado. Eu quero orar com você. Você aí na sua casa, estenda sua mão para cá. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos pela vida do Tom, da Nath, Pai, seus filhos. Nós declaramos graça, bênção, favor do Senhor. Eu te agradeço, Pai, pelo teu bom depósito na vida dele. Eu te agradeço, Pai, pelo que o Senhor colocou na vida, no coração desse menino, Senhor. Nós o recebemos, Senhor, como profeta, como boca do Senhor nessa noite. Que o Senhor o use com graça, autoridade, ousadia. Nós declaramos os nossos ouvidos espirituais abertos, Senhor, para receber da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu amigo. Quebra tudo. Obrigado. Obrigado a você. Aleluia. Meus amigos, como o Farley disse, a presença de Deus está muito forte aqui. A gente foi tocado aqui mesmo nessa sala. Você não consegue ver, mas tem algumas pessoas aqui nessa sala desfrutando desse momento de adoração. E, cara, eu não consigo desligar, não. Eu não sou muito fácil de desligar um momento e ir para um outro. Por isso, eu gostaria de orar mais uma vez com você. Sei que o Farley acabou de orar aqui, mas eu gostaria de orar mais uma vez. Você que está em casa, você que está aqui também presencialmente, gostaria que você dissesse para Jesus, eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sei. Eu te entrego o meu intelecto, toda a minha sabedoria humana. Eu te entrego todo o meu entendimento. Faz o que o Senhor quiser de mim. Toca a minha vida. Eu estou cheio, mas não o suficiente para que o Senhor não consiga colocar mais. Eu estou ansioso, eu desejo que o Senhor libere sobre mim uma porção gloriosa e eu prometo, Senhor, ser bom hospedeiro daquilo que o Senhor quer derramar sobre nós essa noite e também para o pessoal que está em casa. Não importa qual dia ele vai estar vendo isso, mas eu oro para que o seu coração seja aquecido e um senso de urgência aqueça seu coração. Amém? Glória a Deus. Bem, meus amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra e eu acredito na urgência de Deus. Deus não tem pressa, mas Ele certamente tem urgência. Ele não está atrasado a ponto de correr para tentar se adiantar, mas Ele tem urgência. Por muitos
muitos versículos do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus conectando-se com homens na história, homens que estavam antenados naquilo que o Senhor quer fazer. Eu lembro de Amós, capítulo 3, versículo 7, quando o profeta Amós, ele diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem que antes ele convide um dos seus servos, os profetas, para ter um tempo com ele, e nesse tempo ele compartilhe os seus segredos. A palavra profetas, uma das traduções é homens inspirados. Homens inspirados não são homens que estão com um violão no seu quarto apenas, esperando a próxima composição. Homens inspirados são homens que estão como antenas ligadas nos tempos e nas estações. Homens de Deus. Eu vejo no decorrer do Antigo Testamento Deus compartilhando segredos com homens tão pequenos, homens menores da casa do seu pai, como foi com Davi. Davi recebeu pérolas incríveis, revelações incríveis de Deus e escreveu. Por exemplo, Davi escreveu: o meu Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Interessante que Davi, ele tem uma revelação de Deus Pai conversando com Jesus Cristo, onde Deus Pai diz para Jesus Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu consiga colocar todos os seus inimigos debaixo dos teus pés. Davi, ele tem uma compreensão profética, uma revelação profética misteriosa e poderosa para o seu tempo. Nós lemos esse texto e para nós faz sentido, porque Jesus veio, tabernaculou entre nós, se encarnou no meio de nós, se fez homem, venceu a morte e está sentado à direita do Pai. Para nós faz sentido, mas para Davi, o menor da casa do seu pai, um menino que talvez era esquecido pela sua família, tocar uma harpa e cantar um salmo desse é precioso demais. Deus compartilha segredos com Moisés que são absurdos para a nossa compreensão humana. A maneira com que Deus vai desenvolvendo o seu relacionamento com Moisés é simplesmente assustador, porque o primeiro contato de Deus com Moisés é numa sarça, ou seja, numa árvore que queima, mas não se deteriora, as folhas não se esfarelam. Eu imagino Moisés ali alguns minutos, levando alguns minutos para entender que realmente aquela árvore não consome. E a voz de Deus sai no meio daquela árvore que queima e não se consome. Mais para frente nós vamos ver Deus chamando Moisés para cima. Agora não é numa árvore que queima e não se consome, é num monte fumegante, num monte que queima inteiro. E como se não bastasse, a sua voz sai no meio de relâmpagos e trovões. É assustador para nós, mas eu acredito que toda revelação deve gerar no homem que recebeu a revelação ousadia para continuar subindo a montanha onde Deus está. O próprio Cristo disse para João, quando ele estava na ilha de Patmos e recebeu toda a revelação do Apocalipse, capítulo 4 de Apocalipse: sobe aqui e eu quero te mostrar tudo que vai acontecer. Deus está chamando homens atentos, homens bem posicionados, homens que estão conectados, afinados com a sua voz. Deus está disponível para falar, para liberar porções poderosas ao nosso espírito, a fim de que a partir daquilo que recebemos, tenhamos matéria-prima suficiente e ferramenta suficiente para que possamos sermos sábios construtores daquilo que Ele quer fazer. Nós precisamos entender que o tempo é hoje. Existe uma urgência no coração de Deus com relação aos segredos que Ele quer liberar. Eu acho interessante porque Deus tem urgência em liberar segredos, porém Deus só libera segredo para aqueles que o temem, ou seja, aqueles que estão na sua mesa, na sua
companhia, na sua comunhão, ou seja, Deus, antes de ter urgência por compartilhar segredos, revelações, esse Deus misterioso que ousa e que ama revelar os seus mistérios, ele quer antes que você se apresente para ele, para que assim você se torne alguém disponível e tenha acesso aos segredos do seu coração. Eu lembro de Provérbios 25, versículo 2, a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória dos reis é descobrir coisas, ou seja, Deus ama esconder segredos, não para que a gente nunca encontre, mas para que a gente realmente encontre. Assim como eu brinco com os meus filhos, às vezes, atrás da cortina, e eu tenho um pé muito grande, porque eu tenho 1,90, então eu tenho um pé bem grande, e eu faço questão de deixar os meus pés do lado de fora da cortina. Por quê? Porque a brincadeira é para achar, e não para que a gente nunca encontre. Não para que eles nunca me encontrem. Eu costumo brincar, imagina se um dia eu falar para os meus filhos, vamos brincar de esconde-esconde. E daí eu peço para que eles vão para o quarto e eu desço, pego o elevador, vou para o meu carro, paro num posto de gasolina, encho o tanque e vou embora e nunca mais volto. Imagina como seria isso para eles. Uma brincadeira onde você não consegue nunca achar. Mas o que acontece conosco é o contrário com relação ao Senhor. Ele é esse Pai que coloca os pés do lado de fora e a gente está vendo, mas a graça, a glória é encontrar o Senhor e por isso encontrar os seus segredos. E existe no Novo Testamento, o Novo Testamento começa com uma mensagem. João Batista, um homem cheio do Espírito Santo, como Lucas capítulo 1, versículo 80 diz, o menino, ainda menino, crescia e se fortalecia nos desertos, até o tempo de ser exposto e apresentado para Israel. O menino vira homem e o homem carrega uma mensagem poderosa. O homem carrega uma mensagem porque ele é a mensagem. Talvez você já tenha ouvido isso. O homem João, ele carrega uma mensagem porque ele é a mensagem. Eu tenho, abrindo um parênteses informativo aqui, eu tenho o costume de dizer que existe um processo que você precisa obedecer até que você consiga externalizar uma mensagem que Deus te deu. Primeiro ponto, você ouve a mensagem. Segundo ponto, você se torna a mensagem. E terceiro ponto, você tem autoridade para ministrar a mensagem. É interessante que o homem se torna a mensagem e por isso ele prega a mensagem com muita veemência do deserto para a cidade. É como se o deserto, o lugar de solitude, o lugar onde o menino cresce e se fortalece, vira um amplificador para a cidade. Eu tenho um amigo chamado Marcos Brunet e ele diz o seguinte: Deus amplifica o que ele gosta de ouvir. É mais ou menos como se do deserto fluísse uma voz. E ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E a preparação do caminho do Senhor é uma mensagem só. Deus não tem muitos desejos, Deus não tem muitas vontades, mas Ele tem só uma vontade. A vontade de Deus é que o reino do seu Filho seja estabelecido na terra, chegue para uns, porque já chegou para outros. A vontade de Deus Pai é que Cristo seja revelado Rei e Rei de um reino inabalável. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, ele vai dizer que nós recebemos dentro de nós um reino inabalável. Esse é o mistério de Deus que foi revelado a João Batista e o próprio Cristo inicia o seu ministério não pregando algo que ninguém nunca tinha ouvido, mas, entre aspas, reproduzindo uma mensagem. Eu sei que Cristo carrega dentro de si essa mensagem antes da fundação do mundo. Porém, o Jesus homem, ele ouve a voz de João Batista nos desertos. Ele agora amplifica essa mensagem por todo o mundo, por todo o Oriente. E nós vamos perceber que a mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Eu lembro de Lucas, capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então eu quero que você entenda o seguinte: o mistério de Deus oculto, que ele segurou por todo o Antigo Testamento e liberou no coração de João Batista, o homem que possuiu uma mensagem, uma profecia que Isaías profetizou, é agora liberada em voz alta para que todos pudessem ouvir. Existe um reino que é chegado. E esse reino é o reino de Deus. Eu quero que você entenda que a mensagem do reino de Deus ainda continua sendo a mensagem mais poderosa de todas. A mensagem do reino de Deus é: o reino de Deus vem e agora transforma o homem de dentro para fora. Pensando numa mensagem micro, eu falei antes que Jesus ele explanava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, que era chegado o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. Mas agora, João capítulo 3, um homem chamado Nicodemos, chefe dos maiorais, príncipe dos judeus, um homem muito culto, muito erudito, vai ter com Jesus na calada da noite, com medo de perder a imagem que tinha, a reputação. Ele vai e chega para Jesus e diz: mestre, eu sei que o Senhor é um homem enviado de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se esse não for realmente enviado de Deus. E o que Jesus diz para ele, imagino até com um sorrisinho de canto de boca, como se ele estivesse dizendo: cara, você não entendeu nada, em verdade eu te digo, Nicodemos, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, ele fica confuso com relação ao que Jesus realmente estava querendo dizer, e ele até acha que o que Jesus estava querendo dizer é que Nicodemos precisaria morrer aquela vida e reencarnar. E quando Nicodemos pergunta se era realmente isso que Jesus estava pensando, Jesus diz: em verdade eu te digo, que se você não nascer da água, da palavra, Jesus tinha dito para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra de Deus, e do Espírito, ou seja, de uma boa revelação, de uma boa construção do homem interior, você não pode entrar no reino de Deus. Então, primeira coisa, se você nasce de novo, você vê o reino de Deus, você vislumbra o reino de Deus. Mas se você nasce da água, da palavra e do Espírito, dessa boa construção do seu homem interior, você começa a ser um participante do reino de Deus. Você entra no reino de Deus. Todo aquele que entrou no reino de Deus é porque o reino de Deus entrou dentro dele. Todo aquele que tem o reino de Deus dentro dele passa a ser, então, um participante efetivo do reino de Deus, da expansão do reino de Deus na terra. Eu queria que você entendesse que não há como, e eu fico pensando, porque viajo muito o Brasil, ministrando em várias igrejas, várias conferências, por muito tempo, inclusive, passamos falando sobre conferências sobre o reino de Deus, sobre canções sobre o reino de Deus, falamos bastante até de igrejas sobre o reino de Deus, porém, ainda, como eu disse, ainda é a principal mensagem de todos os tempos. Ainda é o que o homem precisa ouvir, ainda é o que o perdido precisa ouvir. Arrependa, se muda completamente a sua maneira de pensar, de sentir, de agir, porque o reino de Deus chegou. Porque o reino de Deus chegou agora. Chegou para você, se apresentou a você de maneira poderosa. Só que eu tenho percebido que a nossa geração canta sobre o reino, coloca uma placa escrito Reino de Deus, faz uma conferência do reino, mas não tem revelação do que é o reino de Deus. Não tem a revelação da Basileia, do que é a maneira de Jesus legislar como rei de todos os reis. Não tem ainda uma compreensão do que o Cristo veio fazer e do que o Cristo fará daqui para frente. Nós precisamos entender que ainda é sobre o reino de Deus. E por falta de compreensão da essência da mensagem do reino de Deus, começamos a enfatizar questões secundárias sobre o reino de Deus.
Por exemplo, o reino de Deus pode tocar um corpo a fim de que ele seja curado? É claro que pode. Porém, em relação à essência do reino de Deus ainda é secundário. A glória de Deus é uma expressão que o reino de Deus está ali? Claro, porém é secundário em relação ao próprio reino de Deus. E nós precisamos entender primeiro o que é o reino de Deus. Aí Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 17, primeiro que não é um reino de Deus. Ele vai dizer, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é. É como se ele estivesse dizendo, esquece, o reino de Deus não é comida ou bebida, mas o reino de Deus é justiça, vírgula, e paz, vírgula, e alegria no Espírito Santo. Então, aqui a gente entende, né, um texto base para que a gente fundamente o que de fato é o reino de Deus. E quando a gente fundamenta o que de fato é o reino de Deus, a gente passa então a perder de vista tudo aquilo que não é. E a gente começa então a perseguir, esse deve ser o processo natural, a gente começa então a perseguir o que de fato é o reino de Deus. Qual que é o poder do reino de Deus? Eu quero que você entenda o seguinte comigo, meu amigo. O reino de Deus não é comida ou bebida. Comida e bebida são indispensáveis, necessidades indispensáveis para o ser humano. Porém, não é, porque o que é comida e o que é bebida? Comida e bebida é uma necessidade plausível, ok? Importante. Não estou desmerecendo o poder da comida, da bebida, a eficácia da comida e da bebida. Porém, eu estou dizendo que é uma necessidade. E porque é uma necessidade, toda necessidade, ela tem duas características principais. Toda necessidade é momentânea e toda necessidade é cíclica. Por exemplo, eu estou aqui na casa do meu amigo Farley e olha, eu vou te falar uma coisa, aqui a gente come. Aqui a gente come o tempo inteiro, cara. Porém, tem um mistério que acontece, que eu não sei o que é que a gente come 10 da manhã, meio-dia já está com fome de novo. E a gente come meio-dia, 3 da tarde está com fome. E a gente come 3 da tarde, 6 da tarde já está com fome. E daqui a pouco a gente tem que comer de novo, aleluia ou não? O que eu entendo com isso? Que comida e bebida são necessidades importantes, mas momentâneas, por quê? Porque eu como e já não quero comer mais. Eu como agora e daqui 5 minutos, estou satisfeito, não quero mais comer, obrigado. Quer mais um bolinho? Não, obrigado, estou satisfeito. Ou seja, uma necessidade momentânea, te satisfez momentaneamente. E é cíclica, por quê? Porque daqui a pouco eu vou ter fome de novo. O reino de Deus não é uma necessidade, não traduz uma necessidade momentânea e cíclica. Por isso que não basta, e isso faz muito sentido para nós, porém a gente perde de vista por causa das ênfases secundárias do reino de Deus. Não faz sentido. O reino de Deus não é chegar e dar um agasalho para alguém. Dar um agasalho é uma necessidade importante? Pelo amor de Deus, é óbvio que é. Porém, ele tem um agasalho hoje e amanhã ele sente frio novamente. O reino de Deus não é chegar e dar uma quentinha, uma comidinha para o cara. Porque é importante, claro, nós devemos fazer isso como igreja. Porém, o problema é que você dá uma comida para o cara come e daqui a pouco ele está com fome de novo. O reino de Deus não é uma necessidade momentânea e cíclica, mas o reino de Deus é justiça. O que o reino de Deus é? Justiça. Ué, Tom, mas você não leu aqui que o reino de Deus é justiça, paz e alegria? É, mas o reino de Deus é justiça. E a justiça promoverá a paz. E a paz promoverá a alegria. O que eu tenho aprendido é que o reino de Deus é justiça. O que quer dizer justiça? Justiça, dentre muitas traduções, uma que eu gostei muito é que justiça é o estado daquilo que é como se deve ser. É basicamente o seguinte, esse computador deveria estar assim, mas ele está aqui. Então eu volto ele para o estado de como ele é, como se deve ser. Como ele nasceu para ser. Justiça é um alinhamento. É por isso que a mensagem não deve ser, olha, o reino de Deus está chegando e vai se alinhar a você.
Não, a mensagem é: se alinhe porque chegou. A mensagem não é: fica tranquilo, só cruza os braços e espera porque o reino de Deus vai dar um jeito. Não, o reino de Deus é uma régua de medir na história. Lembra de Noé? Primeiro versículo que começa a contar a história de Noé diz que Noé é justo e íntegro. E porque Noé é justo e íntegro, ele foi levantado para promover juízo. Inclusive, antes que a legislação, o domínio, o governo de Israel fosse de reis, ele era de juízes. O que é um juiz de Israel? Um juiz é um homem que carrega em si mesmo a justiça para promover o juízo de Deus. Um homem que em si mesmo carrega a justiça para promover juízo. Agora, o que é um rei? Por que o rei precisa ser segundo o coração de Deus? Por que Saul foi reprovado depois de um tempo? Porque o rei precisa ter dentro de si o entendimento e a prática da justiça para que promova juízo. Jesus, como rei de todos os reis, ele, lá em Hebreus capítulo, deixa eu olhar aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz o seguinte: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Está falando sobre Cristo. E por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Jesus ama a justiça e por isso ele é o rei de todos os reis. Jesus ama a justiça e por isso ele é o rei desse reino que nós pregamos. Então, justiça é o estado daquilo que é, como se deve ser. Primeira coisa que Jesus estava falando para Nicodemos é: você precisa nascer de novo. Por quê? Porque você precisa ser justo. Você precisa ter a justiça dentro de você, permeando o seu ser, a fim de que tudo que você faça demonstre justiça. E eu acho que o escritor aos Hebreus vai dizer que a partir de Noé, porque ele era justo, ele estabeleceu juízo para o mundo. Ele condenou o mundo por causa da sua justiça, por causa da sua retidão. Então entende que um homem justo condena toda a injustiça ao seu redor. Deus não quer vingança, ele quer justiça. Por que eu estou falando isso? Porque para muitos, o nosso preconceito de justiça, na verdade é vingança. Você sabe que eu moro no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro tem muitas favelas, infelizmente, e às vezes acontece o seguinte: confronto entre policiais e bandidos e de repente uma bala perdida encontra uma criancinha que estava voltando do colégio, muito triste, isso comove todo mundo e o que acontece? Aquelas pessoas que moram lá em cima das comunidades, eles descem para a avenida principal, fecham as ruas, colocam fogo e começam a gritar justiça. Nas placas elas têm justiça, mas na verdade aquela não quero parecer insensível, mas esse grito não reflete o reino de Deus. Eles não estão pedindo pelo reino de Deus, eles estão pedindo, na verdade, vingança. O que eles querem? Que o que matou, morra. O que feriu, seja ferido. É isso que eles querem. E, na verdade, se nós formos analisar o nosso conceito de justiça, a gente vai descobrir vingança em muitos deles. É por isso que a palavra diz que as nossas obras de justiça são como trapos da imundícia. Não serve para nada, a não ser para jogar no lixo. Deus quer anular do nosso meio toda justiça terrena, para que fique o alinhamento, o estado daquilo que é, como se deve ser. Então, o primeiro ponto é, você entrou no reino de Deus, você vai ser alinhado de dentro para fora, para que a sua retidão condene a injustiça ao seu redor. Faz sentido? Agora, a prática da justiça promove paz. A prática da justiça promove paz. É interessante porque Jesus é o príncipe da paz. Ele é um promotor da paz. Só que não é uma paz de ter as contas pagas, não é uma paz de ter uma reconciliação com alguém que você não falava há muito tempo. Não é apenas essa paz, mas é a paz que Paulo fala.
A paz que excede todo entendimento. Só que essa paz, ela é um reflexo da justiça. E porque a paz é um reflexo da justiça, a alegria no Espírito Santo é um reflexo da paz. Eu quero te dar uma analogia bem simples, muito simples mesmo, para que você entenda como é que funciona esse processo. Você vai para um shopping, você chega lá de carro, entra no estacionamento, você procura por 20 minutos uma vaga, tá lotado, você fala, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso entrar no shopping, ter um tempo com a minha família, com os meus filhos. Aí você olha uma vaga de deficiente físico. Aí você fala assim, é lá que eu vou. É rapidinho, vou tentar ficar rápido no shopping. Aí você entra, você estaciona ali, você sai, você fala, tomara que não aconteça nada. Você infringiu uma justiça. Não, o teu carro não está no lugar onde deve estar. Você já rompeu com a justiça. Porque você rompe com a justiça, você passa a noite inteira, suas crianças brincam, correm para lá e para cá, e você passa a noite inteira pensando na falta de justiça. Por isso você perde a paz. Como eu disse, é um exemplo bem simples, mas que reflete esse processo do reino de Deus entrando em alguém. E porque falta a paz, as crianças, uma hora ou outra, falam, papai, vamos brincar, vamos dar um sorriso, aparece na foto aí, e você não tem alegria. Por quê? Porque você está sem paz, porque você infringiu a justiça. Então, qual que é a única saída para você? Se você está sem alegria, porque te falta paz, porque você estacionou num lugar errado. Qual que é a única saída para você? Voltar lá e consertar. Trazer o teu carro ou trazer o teu comportamento para o estado daquilo que é, como se deve ser. Então quando você fala, cara, amor, segura as crianças aí, eu não tô conseguindo ficar em paz aqui. Você volta lá, você tira o carro, acha uma vaguinha, demora, mas você acha uma vaga, você coloca no lugar da justiça. Aí você volta e aproveita toda a noite. Faz sentido? Isso, de maneira bem simples, reflete como nós nos afastamos da alegria no Espírito. Como nós nos afastamos da liberdade do Espírito Santo que nos traz alegria, que traz alegria para casa. Como que nós nos afastamos da paz que excede a todo o entendimento. E qual que é a saída? Consertarmos a justiça. Eu lembro que em 2018, talvez o ano que eu mais viajei em toda a minha vida, eu estava algumas vezes, eu saía de casa com o violão nas costas, com a mala, saía muito cedo e eu olhava para minha esposa e dizia para ela, só Deus sabe como eu não gostaria de ir, como eu gostaria de ficar aqui. E aí eu refleti por muitas vezes o porquê que eu não estava tendo mais alegria em fazer aquilo que eu amo. É como se o Neymar não tivesse mais alegria para jogar a bola dele. É como se o Neymar já não encontrasse mais paz. Eu saía e falava, cara, não que eu seja o Neymar da música, né? Pelo amor de Deus. Mas eu saía e falava, cara, eu não encontro mais alegria para fazer aquilo que eu amo. A vida inteira eu recebi palavras proféticas de que minhas canções tocariam no Brasil, de que abençoaria o Brasil, e agora eu estou viajando no Brasil e não encontro mais alegria. O que está acontecendo? E comecei a refletir sobre isso, refletir. E só agora, em 2020, me caiu a ficha quando eu estava lendo Romanos capítulo 14, versículo 17. Me caiu a ficha aí. Eu falei, Deus, por que eu não encontrava alegria e paz naquilo que eu estava fazendo? E Deus me falou, porque você rompeu a justiça. Aí eu fui examinar, eu falei, onde eu rompi a justiça, meu Deus? E Deus me falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Deus falou para mim assim, Tom, eu tenho ciúmes, zelo de somente 3 coisas na terra. Eu só tenho ciúme de 3 coisas na terra. De nada mais. Eu tenho ciúme do homem, eu tenho ciúme da família, eu tenho ciúme da igreja. Do homem, o relacionamento do homem comigo, a comunhão do homem comigo, da família e da igreja. Eu falei, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Ele disse, você viajou tanto que você rompeu com 2 dos meus motivos de ciúme, de zelo, saudável, que são tempo com a família e tempo com a igreja.
Você lembra quanto tempo você passou fora da tua casa? Você lembra quanto tempo você ficou longe da tua igreja em congregação? E eu me arrependi naquele momento, comecei a chorar e falar, Deus, me perdoa. Eu nunca mais quero voltar para esse lugar. Eu nunca mais quero voltar para esse lugar de desalinhamento. E aí quando eu percebi que quando eu consertei essas duas coisas, quando eu falei, eu não vou negociar mais com tempo com a minha família, tempo com a minha igreja, tempo meu com o Senhor Jesus, a paz e a alegria voltaram. E agora eu faço o que eu tenho que fazer, a minha vocação, meu chamado, com muita alegria, como eu nunca tive antes. Com muita paz, como eu nunca tive antes. Agora sim faz sentido sair da minha igreja local para ir ministrar outra igreja local. Agora faz sentido deixar a minha família, os meus filhos, a minha esposa em casa para ir visitar uma outra família. Porque eu ajustei a justiça. Então, o reino de Deus, ele vem ferir o homem com justiça, a fim de que o homem encontre as duas únicas coisas que ele precisa para viver. O homem só precisa de paz e de alegria para viver. Se você que é homem sabe do que eu estou falando, provedor da casa, homem, se você tiver paz e se você tiver alegria, você consegue, inclusive, suprir as necessidades pelo qual Paulo fala aqui que não são o reino de Deus. Eu lembro, para finalizar agora, eu lembro agora de Mateus capítulo 6, versículo 31, quando o próprio Cristo ele está falando sobre o reino de Deus e é a revelação e a compreensão máxima do reino de Deus que está em Mateus 5, 6 e 7, que nós conhecemos como o Sermão do Monte. No meio do Sermão do Monte, Jesus fala assim, não andeis ansiosos com coisa alguma, com o que você vai comer e com o que você vai beber, não é isso que a gente leu aqui? Com o que você tem que comer, com o que você tem que beber e também com o que você tem que vestir. E ele começa a dizer, você percebe como as coisas funcionam na natureza? Você percebe como eu supro todas as necessidades? Sem que nem os lírios precisem se esforçar para pedir? Você está observando, você observa ao seu redor? Aí Jesus entra no versículo 33, que é uma chave. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça. Poxa, mas ele não fala o reino, a paz e a alegria, ele fala só a justiça, justamente por isso. Busque o reino e a justiça. Porque se você buscar a justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O quê? As necessidades momentâneas e cíclicas. As necessidades, o que comer, o que beber, o que vestir, tudo será acrescentado. Você encontrará de novo paz e alegria para que você ponha a mão no arado e comece a construir, gerenciar e não só ficar correndo atrás de necessidade, mas começar a andar por cima da necessidade. Propósito é o nosso teto, necessidade é o nosso chão. Nós não podemos ter a necessidade como teto. Nós precisamos ter a necessidade debaixo dos nossos pés. Nós gerenciamos as nossas necessidades. Como? Com justiça, porque somos homens justos, íntegros, e por isso temos paz que excede todo entendimento. E temos alegria no Espírito Santo. Por isso, porque Jesus ama a justiça, o Senhor Deus ungiu Jesus com óleo de alegria, como a nenhum outro dos seus companheiros. Amém? Então, é isso que eu tinha para ministrar para vocês e eu quero orar por você agora. Quero orar em nome de Jesus para que você encontre em ti aquilo que está desalinhado com relação ao reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus ele não se molda, o reino de Deus não pende para um lado, o reino de Deus não favorece alguém, o reino de Deus não desfavorece alguém, o reino de Deus é. O reino de Deus somente é. E porque você precisa se alinhar. Eu costumo dizer que o reino de Deus é como aquele trem europeu imponente, veloz, que não para, não retrocede. Um trem imponente que se você não entra na hora que tem que entrar, você vai ter sérios problemas. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus nunca foi maleável, como eu falei aqui alguns minutos atrás. Nós recebemos um reino inabalável.
O reino de Deus chegou para nós e nós somos a única esperança para o mundo com relação à justiça de Deus. Homens justos e íntegros que condenam o mundo com justiça. Amém? Coloca a mão no seu coração. Gostaria de orar por você. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, esse pão liberado para nós. Eu quero te agradecer porque o Senhor, o Senhor tem liberado o reino de Deus para nós. O Senhor tem nos dado compreensão do teu reino. Eu quero te agradecer porque o reino de Deus chegou para nós. E junto com o reino de Deus chega também gradativamente revelações sobre o reino em que estamos inseridos. É como se nós tivéssemos a oportunidade de voltar novamente para o início de todas as coisas, para a inocência, para a justiça inegociável. É isso que queremos. Eu oro em nome de Jesus, para que o teu Espírito Santo, Pai, possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todo mundo que está me ouvindo, seja convencido da justiça, seja convencido do pecado, seja convencido do juízo. Eu oro agora em nome de Jesus que o Senhor toque as nossas mentes, toque a nossa alma, toca o nosso espírito, nosso corpo, para que o Senhor venha com alinhamento. E a partir do alinhamento, o Senhor possa levantar homens e mulheres justos e íntegros na nossa geração. E assim, nós possamos redimir nossas cidades, para a glória do teu nome. Eu termino dizendo uma coisa, meus irmãos, que eu digo na minha comunidade local. A única maneira de transformar uma realidade social, a única maneira de transformar uma cidade é construindo uma cidade dentro de uma cidade. Como assim? É estabelecendo uma família espiritual justa, é estabelecendo uma igreja de justiça, é estabelecendo no nosso bairro um bairro justo. E assim a gente vai expandindo a fim de que a nossa cidade seja tocada por essa cidade que nasceu dentro da cidade. Jesus, quando ele vai escrever as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, ele reconhece cidades. Ele deseja que as cidades sejam tocadas com a revelação que ele deu para as igrejas. Por isso, a revelação para a sua cidade deve estar com a tua igreja, com você, com a igreja de Jesus Cristo, e assim possamos redimir as cidades a partir da justiça de Deus. Deus abençoe muito você, que você seja muito abençoado por essa palavra. Se você foi tocado por essa palavra, envia para os teus amigos aí, já clica no botão de compartilhar, já envia para as pessoas, para o teu pastor, para a tua igreja. Deus abençoe muito você.